Bom dia, boa tarde, boa noite e por que não dizer, boa madrugada. Quem sou eu? Eu sou Isaac Barbosa, sou seu professor de literatura e cá estamos nós, pessoal, no meu humilde recinto a fim de estudarmos a magnífica e magnânima literatura de língua portuguesa. E hoje com a programação especial, com um conteúdo que cai no Enem ano sim e no outro ano também. Então, por favor, sente-se confortavelmente e apertem os vossos cintos. Por quê, professor? Porque a viagem literária está para começar. Você que fará Enem agora, nos próximos dias, precisa obrigatoriamente saber sobre vanguardas europeias. Então vamos começar. Primeira coisa, vanguarda basicamente é um termo militar que se refere àquela tropa de elite que ficava à frente dos outros soldados, sendo assim os primeiros a lutarem, os primeiros a matarem, também os primeiros a morrerem. E quando a gente fala em vanguardas europeias, então, basicamente estamos tratando de um movimento artístico, já babei agora, que está à frente do seu tempo, está justamente buscando romper as linhas inimigas. Que linhas inimigas são essas? O senso comum pré-estabelecido, que possuía uma série de concepções engessadas, estagnadas sobre arte. Então, as vanguardas europeias são estilos artísticos que irão se destacar, sabe? Irão confrontar, que irão romper o senso comum, que irão justamente desmanchar ou desconstruir as concepções pré-estabelecidas de arte. Agora você me pergunta, por que, professor, foi necessário que no século XX surgissem novos estilos artísticos tão inovadores assim? Simples, a vida no século XX mudou radicalmente em vários aspectos. A vida majoritariamente rural se torna urbana, energia elétrica, a revolução industrial alcança feitos tecnológicos inimagináveis. A vida se modifica tanto que a concepção artística do século XIX não seria o suficiente para representar esse dinâmico mundo de inovações, modificações e de tecnologias. Então, por isso que foi importante, foi necessário uma modificação nunca antes vista no mundo da arte. Você pode me perguntar, as vanguardas rompem com o quê, professor? Basicamente, as vanguardas rompem com toda a história da arte ocidental. Então, o vanguardista basicamente quer inovar a arte que era feita desde Homero, desde o grego antigo até o século XIX. Então, você pode botar aí, um tempão de inovação artística. Põe aí uns 3.000 anos, basicamente, arredondando para cima, de ruptura com o pensamento vigente do meio artístico. Professor, eu entendi que as vanguardas, então, foram movimentos artísticos representativos de um novo mundo, justamente para se alinhar às tão radicais mudanças do século XX. Porém, quais foram as vanguardas artísticas? Estudante e estudanta do meu Brasil, vamos ver as vanguardas europeias agora, pelo menos as mais importantes para o Enem, ou as que costumam cair mais, beleza? Vamos começar com futurismo. O nome futurismo já adianta muita coisa sobre a proposta dessa vanguarda artística, meus queridos e minhas queridas. Justamente o homem do século XX começa a pensar nos avanços tecnológicos, nas modificações da vida,
basicamente causadas pela urbanização da sociedade. Então começa a se exaltar o futuro, esse futuro que nos trouxe o carro, que nos trouxe a eletricidade, a tecnologia da Revolução Industrial. Então basicamente o futurismo é uma vanguarda entusiasta do futuro. Você que pensa no futuro e fala, meu Deus, que será da minha vida? Tenho medo do que pode acontecer. Esse pensamento não é recorrente ao futurismo, que basicamente idolatra e exalta a vida urbana e todas as facilidades trazidas pelo advento da tecnologia. Professor, como eu vou reconhecer uma arte futurista? Veja bem, o futurismo tem uma palavra-chave que é velocidade. Você pode, inclusive, encontrar alguns sinônimos: velocidade, dinamismo, enfim. Então você tem aí uma escola artística que vai valorizar o conceito da liberdade. Como é que eu faço isso em uma pintura? Simples. Assim, ó. Veja bem, perceba que nos quadros futuristas não se pode colocar uma representação de algo estático, parado. O futurismo abomina a imobilidade, pessoal. Então tudo é muito dinâmico, tem movimento, e a pintura tem como função a representação não de uma imagem, mas do movimento. Então é um objeto que se movimenta. Inclusive, pessoal, tenham muito cuidado, porque a gente associa sempre futurismo à tecnologia e não necessariamente todo quadro futurista terá um foguete, um jato, um disco voador. Não, às vezes é alguém tocando violino, às vezes são andorinhas alçando voo, às vezes é um simples cachorrinho passeando pela cidade. Então vamos para as características mais básicas do futurismo, ok? Primeiro, velocidade e dinamismo, como uma característica só. Segundo, vida urbana. A vida urbana sempre está presente aí nos quadros futuristas. Seja um passeio na cidade, seja um poste, seja uma indústria que, enfim, concentrava a vida em cidades à época. O futurismo está sempre associado aí à agitação da vida da cidade, está sempre associado a justamente essas aglomerações humanas que eram causadas justamente pelo comércio, pela indústria, a efervescência da vida urbana, pessoal. E por último, a tecnologia. Claro que não pode faltar a tecnologia, mas a gente costuma associar o futurismo apenas à tecnologia, o que consiste em um erro. O futurismo, enfim, está sempre valorizando a tecnologia, claro, o movimento, o dinamismo e a vida urbana. E dos quadros futuristas eu queria destacar alguns. Vamos começar com a carga dos lanceiros. Veja bem, se você olhar esse quadro muito atentamente, você vai perceber o seguinte: são lanceiros montando cavalos. Você não tem aí motocicletas, você não tem automóveis, você não tem um disco voador partindo para cima de um exército. Você tem lanceiros montados em cavalos, enfim, atacando homens de fuzil, não sei se a palavra certa é fuzil, homens de mosquete, de armas de fogo. Então vocês têm aí um conflito entre exércitos. E perceba que a função desse quadro não é representar basicamente o cavalo, ou o cavaleiro, ou a lança, senão seria um quadro cuja pintura não representaria com exatidão aquilo que pretende representar. O quadro, na verdade, tem como intenção representar a velocidade, o dinamismo de uma batalha, a confusão. É basicamente uma velocidade tão tremenda que você não sabe precisamente onde começa o cavalo e onde termina o cavaleiro. Cavalo, cavaleiro e lança passam a fazer parte de uma única coisa, de um único organismo. Você também não consegue diferenciar os soldados que estão abaixo com suas armas de fogo, justamente porque em uma guerra você não tem tempo, você não tem a calma e a tranquilidade de analisar o seu inimigo, de estudá-lo, de, por exemplo, transformá-lo em um ser humano.
Aqui é uma massa objetificada que está sendo atacada pelos cavaleiros portando lanças. Então vejam, você não tem aí tecnologia. Você tem basicamente uma guerra, sei lá, do século XVI, século XVII talvez, mas nada do século XX. Porém, a representação da velocidade é que é vanguardista, ok? Ainda em futurismo, pessoal, nós temos aqui o dinamismo de um automóvel. Vejam que a ideia desse quadro não é, mais uma vez, representar um automóvel. Não é isso. O futurismo se interessa por dinamismo, por velocidade, por vida urbana, por tecnologia. A ideia aqui é representar justamente a velocidade do automóvel. Veja que há um interesse na representação do abstrato. Você pode, inclusive, diferenciar a arte convencional da arte vanguarda usando esse princípio. Na arte convencional, representa-se um objeto, representa-se uma pessoa, uma paisagem, de uma forma mais ou menos objetiva. Aqui eu não quero representar uma paisagem, um objeto, uma pessoa. Aqui eu quero representar um conceito, e o conceito é o de velocidade. Então, compare esses dois quadros aqui. Compare o dinamismo de um automóvel com Manacá, que é um quadro brasileiro de 1922. E vejam, por exemplo, a diferença entre ambos. Olha que interessante, pessoal, uma escultura futurista. Basicamente, a gente associa a escultura, por exemplo, uma estátua, a algo estático, parado. Porém, a escultura futurista também tem essa necessidade de representar algo em movimento. Então, até na escultura o futurismo está associado ao dinamismo. Nesse caso aqui é o dinamismo e a tecnologia. Veja como isso parece com um robô. Inclusive, quando a ideia de robô sequer existia, mas é justamente uma estátua sendo um autômato em movimento. Esse é o interesse futurista. É no movimento. Olha esse quadro, que fofinho. O voo das andorinhas. Aqui vocês não têm tecnologia, pessoal. Aqui vocês não têm vida urbana. Inclusive, vocês têm uma representação de animais da natureza. No caso, animais, né? Que são andorinhas e não andorinha. Mesmo assim, a intenção desse quadro é representar basicamente a velocidade das andorinhas. Tudo certinho até aqui, pessoal? Beleza, vamos para um texto agora, ok? Aqui vocês têm Ode Triunfal. É o poema de um heterônimo de Fernando Pessoa. Quando se fala em Fernando Pessoa e heterônimo futurista, nós pensamos logo em Álvaro de Campos. Então vamos para o texto, beleza? A dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica tenho febre, escrevo. Olha o tamanho do verso, pessoal. Na verdade são dois versos, mas olha a ausência de pausas. A dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica tenho febre e escrevo. Esse verso muito grande foneticamente que nos deixa sem fôlego serve até para representar essa rotina veloz, imparável da vida urbana. Escrevo rangendo os dentes, fera para a beleza disto totalmente desconhecida dos antigos. A beleza de quê que é desconhecida pelos antigos? É a beleza da tecnologia. Os antigos não conheciam essa maravilha da tecnologia, pessoal. Ó rodas, ó engrenagens. Esse apego ao R é justamente para fazer essa sonoplastia de um motor que está sempre funcionando, porque esse é o ideal do futurismo. É algo que não para, é um motor que está sempre em movimento, sempre funcionando, 220, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem parar. Essa é a lógica, essa é a estética do futurismo. Forte espasmo retido nos maquinismos em fúria fora e dentro de mim. Então vocês têm aí um texto futurista justamente por tratar de um apego muito grande à velocidade, à tecnologia, às inovações tecnológicas e à vida urbana. Eu estou sendo meio repetitivo, mas basicamente é porque eu quero que você aprenda isso para minha prova, meu querido.
Você aprenda isso para a prova, meu querido. Afinal, as vanguardas europeias caem ano sim e ano também nos vestibulares do Brasil, sobretudo no Enem. Então, fique esperto, acompanhe essa aula todinha para que você possa aprender com qualidade, com tranquilidade, com garbo e com elegância. Não se esqueça de dar o seu joinha e de se inscrever no meu canal, pessoal, que assim você ajuda aí o movimento, né? Show de bola! Ou é assim? Queridos, este quadro que eu gostaria muito que vocês observassem com carinho, observassem com amor, com afeto, é o poste de iluminação. Vejam que lindo, pessoal. Quadro de 1909. Que coisa maravilhosa. Vejam que há duas fontes de luz, o poste e a lua. Basicamente, a luz do poste obnubila, olha esse verbo para você usar no seu dia a dia, obnubila, escanteia, obscurece e põe em segundo plano a luz da lua. Parece que a lua não é um satélite que reflete a luz solar, parece que a lua é um satélite que reflete a luz do poste, pessoal. A luz do poste é viva. Veja a velocidade do quadro, é a velocidade da luz, inclusive. Busca-se retratar a velocidade da luz. E esse poste parece que ilumina a lua. Esse poste ilumina a vida, a existência. Olha a poeticidade que se dá ao poste de iluminação, pessoal. Se você parar para pensar hoje, o que é mais romântico? Se é um poste de iluminação ou a lua? Pergunte isso para um casal apaixonado. Obviamente vão falar a lua. Porém, no futurismo, pessoal, a exaltação da tecnologia era tamanha que o poste de iluminação acaba sendo muito mais romantizado que a luz do nosso satélite que orbita em torno do nosso queridíssimo planeta, que apesar de um planeta, não é plano. Enfim, então, aí vocês já viram as principais obras que eu poderia destacar hoje. E por último, pessoal, sobre futurismo, gostaria de compartilhar com vocês um pedacinho do Manifesto Futurista. Beleza? Temos o seguinte, ó. Nós queremos cantar o amor ao perigo, o hábito à energia e à eternidade. Os elementos essenciais de nossa poesia serão a coragem, a audácia e a revolta. Nós queremos exaltar o movimento agressivo, a insônia febril, o passo ginástico, o salto mortal, a bofetada e o soco. Nós declaramos que o esplendor do mundo se enriqueceu com a beleza nova. A beleza da velocidade. Um automóvel de corrida é mais belo que a vitória de Samotrácia. Gente, a vitória de Samotrácia é basicamente aí uma metonímia. É uma metonímia para toda a arte convencional. Então, na perspectiva de um futurista, um objeto manufaturado, um objeto industrializado que é feito aos montes, que é feito com código de série, justamente porque é produzido em larga escala. Isso é mais bonito, é mais belo que um objeto único da história da humanidade, que é a vitória de Samotrácia. Então veja que o futurismo surge justamente como oposição ao passado. O futurista é antipassadista, pessoal. A grande ironia é que o futurismo que pregava destruir os museus, hoje se encontra onde? Nos museus. Então, o pesadelo do futurista aconteceu, pessoal. Hoje o futurismo faz parte do passado. Mas, ainda assim, é um passado importantíssimo, tanto que estamos estudando isso agora. Então, fica aí para a nossa síntese final, pessoal. O futurismo é uma vanguarda artística cujo objetivo é exaltar na pintura, exaltar na literatura, exaltar na escultura a velocidade, o dinamismo, a tecnologia e a vida urbana, ok? Espero que vocês tenham gostado da nossa explanação sobre futurismo, pessoal. Por favor, não se esqueça de se inscrever. Por favor, não se esqueça de se inscrever. Dê seu like e compartilhe com seus amigos vestibulandos este vídeo maravilhoso. Até mais, pessoal. Nos vemos por aí. Beijo no coração e forte abraço!